Olá, pessoal. Bom, vamos começar então a gravar as nossas aulas. Eu vou começar com a aula 5 sobre transgênicos e organismos geneticamente modificados. Bom, essa é uma área da engenharia genética que eticamente possui grandes preocupações. Por quê? Até que ponto é permitido manipular geneticamente os animais, por exemplo? Ou as plantas geneticamente modificadas, é seguro os alimentos, por exemplo, transgênicos para consumo humano? Né? E também tem outras dificuldades, né, no manuseio desses organismos. Por exemplo, manipular geneticamente um organismo de grandes genomas é uma dificuldade maior, né? Enquanto que animais menores são mais facilmente manuseados, digamos assim. Por exemplo, animais geneticamente modificados. Nós vamos falar hoje de ratos mais adiante, né? Os ratinhos, eles são mais fáceis, eles têm um material, o tamanho total do genoma deles é bem menor do que um organismo complexo, como o ser humano, por exemplo, que tem bilhões de bases nitrogenadas, né? Bom, então, ou seja, organismos de grandes genomas, né, não se tem manipulação genética, né? Não há manipulação genética devido à dificuldade, por conta de serem organismos mais complexos. Bom, agora a gente vai falar das técnicas de obtenção desses organismos geneticamente modificados. Quais técnicas são utilizadas? São técnicas diferentes utilizadas para animais e para plantas, né? Por exemplo, em animais, nós temos duas técnicas principais que nós vamos falar hoje, né? A microinjeção pronuclear e transformação de células-tronco embrionárias. São duas técnicas. Para a obtenção de organismos geneticamente modificados em plantas, a técnica já é diferente, né? Então, nós utilizamos duas técnicas principais. A transformação por uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens e uma outra técnica chamada biobalística. Bom, começando pelos animais, né? O que são animais transgênicos? Nós já falamos disso em aulas anteriores. São animais, né, que tiveram o seu genoma modificado de alguma maneira, inserindo algum gene ou algum material, alguma sequência de DNA, ou removendo essa sequência, tá? Podendo ser de várias origens. Ou lembrando que a transgenia, essa questão do transgênico, quer dizer que você pode inserir, você insere DNA, uma sequência de DNA de uma outra espécie, tá? Bom, quando eu falo de remover genes, uma técnica muito utilizada, que caso um dia vocês forem trabalhar com animais, com experimento em animais, vocês vão ouvir falar disso, tá? Existe uma técnica em biologia molecular chamada knockout, tá? Do que vem do termo em inglês mesmo, com a mesma pronúncia, tá? O que é um knockout? Né? Vamos pensar em animais knockouts. O knockout é quando você interrompe ou anula um gene, de modo que esse gene ele não vai mais se expressar, tá? Então, você impede a expressão de um gene, seja removendo, tá? Ou você pode interferir nessa expressão de alguma maneira com a chamada interação gênica que vocês tiveram em genética. Às vezes, a simples presença de um gene anula a ação de outro, né? Então, ou seja, não importa como você chegou nisso, se você interromper ou anular um gene de modo que ele não se expresse mais, isso é a denominação de um knockout, tá? E a gente vai ver depois exemplos do porquê isso é feito, tá? Bom, primeira técnica de transgenia em animais, microinjeção pronuclear.
Na verdade, é uma técnica relativamente simples, consiste na introdução do DNA diretamente no pronúcleo de um oócito recém-fecundado. Então, vamos lá. Então, pega-se, então, um oócito recém-fecundado, né? E aí, assim como vocês estão vendo aqui na imagem, vamos ver que eu acho que eu posso pintar aqui. Deixa eu pintar, peraí. Só um minuto. Aqui. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, a gente tem aqui um oócito, né? E aqui nós temos uma agulha, certo? Essa agulha, notem que ela tá diretamente no pronúcleo. Ela atingiu esse pronúcleo do oócito, tá? Neste caso, ela vai injetar o DNA exógeno, ou seja, o DNA que foi manipulado, o DNA que você quer inserir nesse organismo, tá? Isso aqui é uma pinça, tá, gente? Isso aqui é uma pinça, ó, que segura o oócito para que ele não se movimente e você possa colocar, injetar esse DNA exógeno, ok? Bom, essa técnica, ela é eficaz? Nem tanto, a taxa de sucesso dela é baixa. Por quê? Apenas 30% dos oócitos, esse DNA exógeno, ele vai se integrar ao genoma, tá? E os embriões transgênicos seriam produzidos. Os outros 70%, o que pode acontecer? Esse DNA, ele é exógeno. O organismo, ele pode não integrar esse DNA no genoma, tá? Então, não necessariamente. Vai depender da resposta daquela célula naquele momento, tá? Ó, então, ali a gente viu um esquema aqui na imagem anterior, né? E aqui vocês podem ver como que é uma imagem de uma microscopia, né, ótica. Então, aqui tá a pinça, como eu falei para vocês. Aqui tá o oócito e aqui está a agulha. Então, aí aqui a agulha injetando e chegando aqui no pronúcleo. Dá pra ver aqui? Então, aqui, ó, no pronúcleo, tá? Esse aqui é o material, é o equipamento que é realizado, essa aqui é a agulha, né? Que é realizado essa inserção, essa micro injeção. Ok, pessoal? Bom, lembrando, gente, que vocês podem, então, enquanto vocês assistem esse vídeo, vocês podem ir já anotando as suas dúvidas. Se vocês estão assistindo num horário diferente da aula, não estão com o Classroom aberto aí, anotem as dúvidas, porque eu sei que enquanto vocês vão assistindo a aula, ou quando a gente está numa aula presencial, no momento que o professor terminou a explicação, a dúvida já surge e vocês perguntam, no momento que vocês estão assistindo a aula. Aqui, vocês vão ter que, enquanto assistem essa aula, se vocês não estiverem com o Classroom aberto, anotem a dúvida no momento em que vocês tiverem ela, porque depois vocês vão esquecer, tá? E aí depois vocês, no horário da aula, eu vou estar presente na sala para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Na sala virtual, obviamente, né? E aí vocês podem ir colocando lá as dúvidas de vocês e aí eu vou respondendo, tá bom? Bom, segunda técnica de transgenia por transgênese de transformação de células-tronco embrionárias em animais, tá? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos um ócito, tá? Então, mesma coisa lá do anterior. O ócito, lembrando lá da embriologia, né? Que vocês tiveram lá nos primórdios, há muito tempo atrás, vocês viram que um oócito, depois de um óvulo é quando ele não é fecundado, né, pessoal? A partir do momento que ele foi fecundado, ele recebe o nome de oócito, tá bom? Bom, aí o oócito, então, o próximo estágio é o estágio de mórula, ele vai sofrendo sucessivas mitoses, e o primeiro estágio de desenvolvimento é a mórula. Depois, ele vai formar o blastocisto.
E notem que aqui, então, ele forma o sincício trofoblasto, aqui, que é essa massa externa, aqui é em amarelo, tá? Na imagem. E aí, aqui, vocês podem ver que tem uma massa celular interna, tá? Essa massa celular interna são as células tronco embrionárias, tá? Ela ainda não se diferenciou nos tecidos embrionários, então ela é uma célula tronco embrionária. Mais adiante, não me lembro em qual aula a gente vai falar disso, mas mais adiante a gente vai falar sobre os diferentes tipos de células tronco, tá? Esse daqui é uma célula tronco embrionária. Bom, então nesse estágio, a fase embrionária dele é interrompida, e então essa massa celular interna, essas células tronco são removidas e são postas para cultivo, tá? Então, são cultivadas essas células, tá? Bom, uma vez que as células estiverem em cultura, é possível fazer a alteração genética, tá? É inserido o material genético exógeno aqui nessa célula, tá? Bom, uma vez modificada essa célula, tá? Você vai, inserido, então, com um microagulhamento, essas células tronco direto no blastocisto, que vai ser inserido aqui no ratinho, tá bom? Então, recapitulando, vamos lá de novo. Então, a partir de um oócito, tá? Esse oócito, gente, eu vou voltar aqui recapitulando, tá? Esse oócito, na verdade, ele foi fecundado normalmente, tá? Então, por exemplo, eu vou produzir um ratinho. Então, eu pego um oócito do rato, tá? Fecundo ele, faço lá, deixo ele desenvolver mórula, blastocisto. Removo o blastocisto, removo a célula tronco, cultivo a célula tronco, tá? Nesse caso, pessoal, nesse cultivo, aqui é o momento de fazer a transgenia, tá? De mudar essas células tronco, tá? Uma vez que essas células vermelhinhas aqui, elas já estão alteradas, tá? É inserido, então, no blastocisto e é inserido aqui na nossa fêmea, na nossa camundongo fêmea. Então, pessoal, uma vez que a gente colocar essas células alteradas, geneticamente alteradas, direto no blastocisto, o que vai acontecer? Elas vão ser incorporadas na massa celular interna. Então, depois essa célula vai fazer, né, as próximas sequências lá da embriogênese, tá? Bom, e vai formar um embrião propriamente dito. Então, essa fêmea, então, vai ficar grávida com o blastocisto já com a célula alterada, tá? E vai formar um filho. E o que pode acontecer, pessoal? Tá vendo que vai estar misturado com as células da massa celular interna que já estavam ali, né? Da própria fêmea, dela mesma. Então, ele vai formar um filhote quimérico. O que é um quimerismo, gente? Esse termo vocês devem ter estudado lá na genética. O que é o quimerismo? É quando um indivíduo, né, um organismo, ele não possui o mesmo DNA em todas as suas células. Por quê? Quando eu pergunto para vocês, nosso DNA, o seu DNA, ele é igual em todas as suas células? Se eu pegar uma célula do epitelial do meu dedo aqui, e pegar uma lá do meu coração, ou uma lá do meu sangue, uma da minha medula, ou, sei lá, um tecido cerebral, fizer um sequenciamento genético dessas células, o material genético vai ser igual? Vai. O nosso DNA, ele é idêntico em todas as nossas células, tá? Bom, por isso que qualquer célula deixada na cena de um crime, a gente usa na medicina forense para encontrar aí o culpado daquele crime, né? Bom,
Mas o conceito de quimerismo é quando você tem 2 ou mais materiais genéticos. Bom, então, um indivíduo com quimerismo, né, ele não vai ter a mesma célula o mesmo DNA em todas as suas células. Quando que isso pode ocorrer? O que a gente mais ouve falar é em síndrome de Down. Então, tem indivíduos que têm síndrome de Down, mas não em todas as suas células. Tem uns que têm mais e tem outros que têm menos, né? Mais células com a trissomia, com a alteração, e outros indivíduos que não, né? Que têm menos. Isso pode interferir, por exemplo, na apresentação fenotípica da doença. Então, uns têm uma característica maior da síndrome, outros nem tanto, por conta desse quimerismo. Então, por conta desse efeito biológico, né, desse evento biológico, o que acontece é o seguinte, notem que nós temos aqui um filhote. O primeiro filhote, ele é quimérico. Então, esse filhote aqui, ele vai ter parte das suas células com a alteração, com a manipulação genética que foi realizada, e parte da sua progenitora, certo? Então, ele é um indivíduo heterozigoto, tá? Outra possibilidade de prole são indivíduos homozigotos, porém sem alteração. Nossa, para escrever com essa canetinha aqui não dá, né? Tudo bem. Bom, nesse caso, o que é necessário fazer? Esses filhotes heterozigotos para essa mutação, para alteração genética, eles devem ser cruzados até que eles possam resultar em indivíduos de fato heterozigotos, que aqui na verdade não é nem correto chamar heterozigoto, ele é um quimérico, né? Então, parte homozigose, parte heterozigose. Então, quando eles são como fala? Cruzados, eles vão gerar indivíduos heterozigotos, certo? Heterozigotos para a mutação. Nesse caso, não tem mais quimerismo, tá, gente? Eles são heterozigotos, quer dizer que todo o genoma deles é igual. Aqui eu não posso falar que eles são heterozigotos porque eles não têm todo o genoma deles igual. Então, parte tem homozigose para alteração e parte homozigose sem alteração, tá? Então, após o cruzamento, vai gerar filhotes heterozigotos para alteração. É feito um novo cruzamento, e aí vai gerar indivíduos homozigotos sem mutação, heterozigotos com a mutação e homozigotos com a mutação. É esse indivíduo que eu quero, tá? Então, tudo isso foi feito para gerar esse indivíduo, que ele é homozigoto para alteração que eu inseri nele, tá bom? Então, vamos voltar aqui, que pode não ter ficado muito claro, tá, pessoal? Como que é feita essa alteração genética? Acho que foi aqui que não ficou muito claro, tá? Como que eu vou alterar geneticamente as células? É nesse momento aqui que eu altero as minhas células. Eu posso inserir o DNA exógeno. Quando eu falo DNA exógeno, é o DNA de interesse, é aquele que eu quero inserir, tá? Eu posso inserir o meu DNA exógeno por eletroporação. Vocês se lembram da eletroporação? Eu coloco aqui um meio líquido nessas células, tá? Coloco uma voltagem, uma carga elétrica, ponho o meu DNA exógeno, incido uma carga elétrica, o poro, a membrana da célula vai abrir, mas não só a membrana plasmática externa, aquela que fica mais externa na célula, mas também a membrana do núcleo. Então, tudo se abre na eletroporação. Então, o DNA exógeno entra, tá? Essa é a maneira mais fácil, mais barata de se inserir o DNA exógeno aqui na transgênese por transformação de células-tronco embrionárias, tá? Então, anotem aí. Outra técnica é por lipossomas. A gente vai falar disso na aula de nanotecnologia, tá? O que é um lipossoma? Um lipossomo, ele é uma partícula
é um polímero, só que ele tem um tamanho nanométrico, né? Ele é menor do que 100 nanômetros. E aí o DNA exógeno é aderido à superfície desse lipossoma. Ele é tão pequenininho, que ele consegue entrar na membrana pelos canais transmembrânicos que ficam abertos, né? Consegue entrar na membrana celular e consegue entrar no núcleo, sem nenhuma carga elétrica, nada. Ele é tão pequenininho que ele entra em qualquer lugar, tá? Então, é dessas duas maneiras que eu fiz a minha alteração celular aqui, tá bom? Depois que eu fiz essa alteração, eu injeto essas células alteradas na cavidade aqui do blastocisto e insiro esse blastocisto na minha fêmea, tá? No meu animal. Eu dei exemplo aqui de rato, porque o rato é o animal que mais é feito esse tipo de transgenia, tá bom? Mas poderia ser outros animais, tá? Aí vai depender da complexidade do animal e tudo mais, porque vai precisar de tudo isso aqui, tá? Para conseguir se obter o meu animal transgênico. Esse aqui é o único animal que vai ter a minha alteração, expressar aquilo que eu quero, tá? Esses outros, posso falar que são transgênicos? Posso, mas eles não vão expressar aquilo que eu quis fazer nessa etapa aqui, tá? Porque eles não são homozigotos da minha alteração, tá? Bom, a diferença, gente, dessa daqui, eu até inseri uma outra imagem aqui para ficar mais fácil para vocês. Na microinjeção pronuclear, o que vai acontecer? Porque eu falei até aqui, mas eu não falei depois o que pode acontecer, né? Depois que eu faço essa microinjeção insiro meu material genético alterado aqui, eu pego esse ócito que está fecundado e que está com meu material genético exógeno e transfiro isso para fêmeas, tá? Para ratinhos. E aí elas vão gerar, tá? O meu indivíduo transgênico, tá bom? Como aqui eu não insiro na fase de blastocisto, note que não vai ter o quimerismo, tá? É claro que 30% apenas dos óvulos, de fato, vão incorporar o meu DNA exógeno. Então, o que pode acontecer é eu inserir aqui e gerar uma prole sem a minha alteração. Mas por quê? Porque essa etapa aqui não deu certo, tá? Agora, quando eu insiro isso aqui direto na cavidade, lá no óvulo, no ovário, desculpa, da ratinha, ela vai ficar grávida e aí esse óvulo vai desenvolver em mórula, em blastocisto. Então, note que todas as células vão ser alteradas, porque eu peguei bem na fase do óvulo, diferente daqui, que eu peguei na fase de... voltar. Na fase de blastocisto. Então, o que vai acontecer? Vai ter célula aqui, ó. Vai ter célula do rato normal e vai ter a célula alterada. Por isso é que gera um indivíduo quimérico. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, qualquer coisa vocês ouçam de novo o áudio, tá bom? Agora da aula gravada que vocês podem ir e voltar, né? Bom. Certo? Então, anotem aí as suas dúvidas, tá bom? Eu vou passar depois uma lista de exercícios. E é bom que vocês escrevam aquilo que vocês entenderam, para que vocês vejam quais pontos ficaram, obscuros, tá bom? Bom, tudo isso, pessoal, tem que lembrar dessa questão do quimerismo, do homozigoto, heterozigoto. Essa incorporação do DNA exógeno depende de uma série de fatores lá da genética que vocês estudaram, né? Existe um evento chamado de recombinação homóloga, né? Que é quando o processo de meiose, né? Será que no processo de meiose, essa alteração que eu inseri, ela vai ser passada para a prole? Que é essas probabilidades aqui que vocês viram, tá? São essas probabilidades aqui. Opa. Isso aqui ocorre graças à recombinação homóloga. Ou seja, que quando vai ocorrer a meiose, então a gente pega aqui, né,
Os pares de cromossomos, na meiose, quando eles vão se separar, antes disso, eles fazem a recombinação, ou seja, um vai trocando informação genética do outro para garantir uma variabilidade genética da prole, tá? Então, por isso é que aqui a gente vai ter esse fenômeno, tá bom? Então, notem que essa técnica de transgênese por transformação de células-tronco embrionárias, ela é mais barata, né? Relativamente, né, mais barata, mas ela é mais trabalhosa, tá? Na verdade, é aquele barato que sai caro, porque você acaba tendo que cultivar muitos animais, né? E na ética, no princípio ético com o trabalho em animais, a gente tem que sempre utilizar o menor número de animais possíveis em qualquer experimento. Então, imagina ficar gerando esse mundo de prole aqui, que vai ser descartada, né? Na verdade, descartado não, porque eles ficam fazendo cruzamentos para gerar esse indivíduo aqui. Só que aí, né? Chega uma hora que o ratinho vai ficando velho, né? Que só dá despesa, deixa morrer de velhice. O que eles fazem? Sacrifica, porque se você mantém muitos animais no seu biotério, é um gasto a mais, é um pessoal a mais que você tem que pagar para cuidar daqueles animais, enfim, é uma série de despesas, então mais barato às vezes é sacrificar mesmo. Então, o ideal seria essa técnica aqui, tá? De microinjeção pronuclear. O duro dessa técnica é os 30% de incorporação do DNA. Então, essa fase aqui, ó, tem só 30% de dar certo. Como que eu sei que deu certo? Eu tenho que colocar isso numa fêmea e esperar ela gerar a minha prole. Então, eu também posso ter uma grande perda, tá bom? Bom, eu vou dividir a aula em dois, tá? Em duas partes. Então, depois eu vou voltar aqui para falar dos tipos de animais transgênicos que já existem. Tá bom, pessoal? Até mais.